Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Vitor e serei responsável pela disciplina de parasitologia básica ofertada neste bimestre. O tema que iremos apresentar hoje será toxoplasmose, uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário pertencente à espécie Toxoplasma gondii. A doença em questão apresenta distribuição cosmopolita, sendo registrada em várias regiões do mundo, tanto áreas de clima tropical quanto regiões temperadas, com a exceção das regiões polares do globo. A sua presença está diretamente relacionada com felinos parasitados. Taxonomicamente, a espécie Toxoplasma gondii encontra-se inserido no filo Apicomplexa, classe Sporozoa, ordem Coccidia, família Sarcocistidae, como demonstrado no slide. Esta classificação ela é baseada de acordo com parâmetros morfológicos, parâmetros biológicos, genéticos, moleculares, dentre outros, relacionados ao parasito. Toxoplasma gondii, ele é classificado como um parasito heteroxeno facultativo, uma vez que durante o seu ciclo de vida verifica a participação de um hospedeiro definitivo considerado obrigatório e de um hospedeiro intermediário que mostra-se facultativo. No hospedeiro definitivo, o parasito se reproduzirá de forma sexuada por gametogonia. Já no hospedeiro intermediário, quando presente, o parasito reproduzirá de forma assexuada por endodiogenia ou brotamento. Quando presentes,
uma ampla variedade de espécies de mamíferos e aves atuarão como hospedeiros intermediários do protozoário em questão, dentre os quais destacamos o homem. Nesse sentido, Toxoplasma gondii apresenta potencial antropozoonótico, demonstrando relevância em saúde pública por infectar humanos. E os felídeos são considerados os hospedeiros definitivos do parasito, destacando aqui tanto felinos silvestres quanto os domésticos. Sem dúvida alguma, os felinos domésticos apresentam maior implicação epidemiológica, devido à proximidade maior com humanos. Então, isto acaba oportunizando uma provável transmissão do parasito. Vale, contudo, ressaltar que, quando infectados, felinos apresentam frequentemente assintomáticos, sendo, por isto, também enquadrados como reservatórios do parasito. A infecção parasitária apresenta maior patogenicidade, maior virulência no hospedeiro intermediário. Como visto nos slides anteriores, felinos atuam como hospedeiros definitivos do parasito, desenvolvendo o ciclo de reprodução sexuada do protozoário, denominada gametogonia. Esse ciclo reprodutivo levará à formação de milhares de oocistos, que alcançarão o meio ambiente através das fezes do portador. Estes oocistos são liberados ainda não embrionados e, portanto, não infectantes. A esporulação dos mesmos ocorrerá, então, no meio ambiente, sob a influência de fatores climáticos, como temperatura, umidade e disponibilidade de oxigênio.
O processo de esporulação ocorrerá por meio de uma etapa de reprodução assexuada, denominada esporogonia, que culminará com a formação de 2 esporocistos contendo cada 4 esporozoitos. Então, esta é a organização de um oocisto esporulado de toxoplasma. O oocisto esporulado configura como estrutura parasitária de resistência e infectiva a um novo hospedeiro, tanto definitivo quanto intermediário. Bom, as imagens em destaque representam o processo de esporulação de um oocisto de toxoplasma, aqui in vitro. Então, observem que com a esporulação verifica no interior do oocisto a formação de 2 esporocistos. Aqui, ó. Em aumento maior, tá? Cada esporocisto abrigando no seu interior 4 esporozoitos. Ao longo do ciclo de vida de Toxoplasma gondii, o agente apresentará diferentes estágios evolutivos. Dentre os quais destacamos os zooitos. Existem 4 diferentes tipos de zooitos observados ao longo do ciclo de toxoplasma. Nós temos os taquizoitos, bradizoitos, os merozoitos e os esporozoitos, comentado anteriormente. Todo e qualquer zoito é considerado estágio invasivo do protozoário, ou seja, capaz de reconhecer e internalizar em uma célula alvo do hospedeiro, uma vez que o parasito em questão, quando hospedando o hospedeiro, é obrigatoriamente intracelular. Estes zoitos apresentam um contorno na verdade,
estes zoítos apresentam, segundo autores, aspecto de lua crescente ou aspecto de banana, apresentando na sua extremidade anterior, que é esta aqui, uma região bastante delimitada, denominada complexo apical. Bom, esta região ela é constituída por algumas organelas de grande relevância, a saber, conoides, ropitrias e micronemas. É através do complexo apical que os zoítos irão reconhecer quimicamente a célula-alvo, dando início à etapa de internalização celular. Esse processo ele se faz por endocitose facilitada e é oportunizada através de secreções oriundas destas organelas. Mundialmente, a toxoplasmose é uma doença de alta prevalência sorológica e de baixa incidência sintomatológica. Segundo dados apresentados pela OMS, 70% da população mundial, em algum momento da sua vida, entrou em contato com o parasito. Porém, uma pequena parcela acaba desenvolvendo sinais e sintomas clínicos associados à protozoose. No Brasil, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 50% da população adulta teve contato com o agente. Porém, apenas 1% demonstrou sintomas clínicos associados à doença. Bom, um dos fatores predisponentes para o desencadeamento de sintomas clínicos é o status imunológico do paciente. Assim, portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida mostra-se como pacientes de risco para o desenvolvimento da doença. Os recém-transplantados, os pacientes submetidos à quimioterapia, também enquadram como grupo de risco
para o desenvolvimento da toxoplasmose clínica. Como apresentado, toxoplasma é classificado como heteroxeno facultativo. Isto porque, durante o seu ciclo de vida, pode-se verificar a participação de um hospedeiro intermediário de forma facultativa e de um hospedeiro definitivo. No hospedeiro intermediário, que é o enfoque da aula, o parasito reproduzirá de forma assexuada e assume comportamento de infecção sistêmica, infectando diferentes tipos celulares do hospedeiro, principalmente células que integram o sistema mononuclear fagocitário, representado aqui por macrófagos. Uma das vias relacionadas com a infecção em humanos é representada pela ingestão acidental de oocistos esporulados, presentes em alimentos ou água contaminada. Após a infecção, estes oocistos migrarão pelo trato gastrointestinal do hospedeiro, do homem, sofrendo a ação químico-enzimática dos sucos gástrico e pancreático. Sob a influência química da bile, verifica o processo de excistação, favorecendo a liberação dos esporozoitos de dentro do oocisto. Estes esporozoitos liberados ganham o lúmen intestinal e, através do seu complexo apical, penetram e transpõem a parede intestinal, alcançando a circulação sanguínea do hospedeiro. Uma outra via de infecção ao homem é o carnivorismo, edificado quando este ingere carne crua ou mal cozida de hospedeiros intermediários parasitados. Por exemplo, bovinos e suínos infectados. Quando parasitados, estes animais acabam apresentando
em seu tecido muscular a presença de estágios parasitários, denominados cistos teciduais, contendo milhares de bradizoítos. Bom, após a ingestão, então, desta carne crua ou mal cozida, o homem acaba por ingerir estes cistos, que então migrarão pelo trato gastrointestinal do homem, sofrendo aqui a ação do suco gástrico e do suco pancreático. Ao alcançar o lúmen duodenal, estas estruturas sofrerão ainda a ação da bile, favorecendo a liberação dos bradizoítos. Os bradizoítos, assim como os esporozoítos, irão penetrar e transpor a parede intestinal, alcançando então a circulação sanguínea do hospedeiro. Através da circulação hematolinfática, tanto os esporozoítos ou bradizoítos reconhecerão macrófagos como células-alvo. Após o reconhecimento químico da célula-alvo, os zoítos em questão iniciarão etapa de internalização por endocitose. Uma vez internalizado, o parasito ficará preso no interior de uma vesícula citoplasmática denominada vacúolo parasitóforo. No interior deste vacúolo, o esporozoíto ou o bradizoíto se diferenciará em taquizoíto, dando início etapa de replicação parasitária. Então, o parasito começa a reproduzir de forma assexuada, culminando com a formação de milhares de taquizoítos, idênticos entre si. Chegará um ponto que o citoplasma da célula-alvo estará abarrotado de taquizoítos, favorecendo com isto a lise da célula-alvo. Com a lise celular, tem-se o extravasamento de milhares de taquizoítos,
para o meio extracelular. Esses taquizoítos, através do seu complexo apical, reconhecerão novos macrófagos, dando continuidade ao ciclo proliferativo do protozoário. Isto caracteriza a toxoplasmose aguda, que poderá demonstrar o desenvolvimento de alguns sinais e sintomas clínicos. Com a cronicidade da infecção aguda, tem-se, a estimulação de uma resposta imune do hospedeiro, sobretudo de uma resposta imune adquirida, culminando com a formação de anticorpos específicos e reativos contra o Toxoplasma gondii. Bom, na tentativa de escapar da ação lítica destrutiva desses anticorpos, os taquizoítos, então, passam a reconhecer diferentes tipos celulares como células-alvo, especialmente células da musculatura estriada esquelética, células da musculatura estriada cardíaca, células de músculo liso, células do sistema nervoso central, globo ocular, fígado, dentre outros. E após esse reconhecimento químico celular, inicia etapa de internalização, também por endocitose. Uma vez internalizado no interior destas células, o taquizoíto rapidamente diferencia em bradizoíto. Esse bradizoíto passa então a segregar em torno do seu eixo uma membrana de revestimento que irá compor a parede do cisto, dando ao estágio resistência contra a ação de drogas, bem como a ação do sistema imune do hospedeiro. No interior deste cisto, o bradizoíto inicia etapa de reprodução,
também de forma assexuada, porém em frequência e intensidade menor. Então, a velocidade de replicação do bradizoito é significativamente menor quando comparado com o taquizoito. As imagens em destaque, obtidas através de biópsia e análise histopatológica, demonstra a presença de cistos em diferentes tecidos do hospedeiro. Esses cistos mostram-se bastante delimitados, como é possível observar, portando aqui uma parede cística que confere proteção ao parasito, tá? No interior do cisto, nota-se a presença de milhares de bradizoitos. Bom, a presença destes cistos não levará qualquer alteração ao tecido relacionado. Segundo autores, estes cistos permanecem viáveis por vários anos no hospedeiro intermediário, sem induzir qualquer alteração clínica. Então, nesse momento, o hospedeiro portador da toxoplasmose crônica apresenta-se assintomático. A problemática está quando este hospedeiro cronicamente parasitado desenvolver um quadro intenso e prolongado de imunossupressão, com a inibição da resposta imune do hospedeiro, verifica o fenômeno da reagudização da infecção crônica, ou seja, a infecção ela deixa de ser crônica e retorna a uma condição aguda. Como consequência, verifica a interconversão de bradizoitos para taquizoitos no interior dos cistos. Os taquizoitos, então, passam a reproduzir de forma rápida, favorecendo a ruptura da parede cística, deflagrando nesse momento um intenso processo inflamatório no tecido relacionado. Com a reação inflamatória, sequelas circulatórias serão apresentadas,
principalmente na forma de hemorragias, culminando com necrose tecidual, além de fibrosamento tecidual, o que implicará, por vezes, na perda da função do tecido. Então, como falado, os cistos teciduais contendo bradizoitos poderão permanecer viáveis por muitos anos no hospedeiro, protegidos aqui contra a ação de anticorpos, sem causar qualquer alteração clínica. A problemática está quando pacientes cronicamente infectados desenvolverem quadros severos de uma imunodeficiência. Como consequência desta inibição da resposta imunológica, tem-se a interconversão de bradizoitos para taquizoitos, que então passam a replicar de forma rápida, levando à ruptura da parede do cisto, deflagrando in loco uma reação inflamatória severa. Uma outra possível via comumente observada em humanos é uma via de infecção transplacentária, onde a mãe, portadora da toxoplasmose aguda, poderá transferir a infecção para o feto em desenvolvimento. Nesse caso aqui, a infecção se fará através de estágios de taquizoitos presentes na circulação sanguínea materna. Esses taquizoitos, então, irão penetrar e transpor a placenta e irá invadir células do feto. Então, a infecção transplacentária se fará apenas na toxoplasmose aguda, quando verifica a presença de taquizoitos livres e circulantes. A transmissão congênita ou transplacentária sempre ocorrerá na toxoplasmose aguda? Não. Ocorre somente nas fases iniciais da infecção primária de uma gestante, quando não há ainda presença de células de memória.
O diagnóstico, então, poderá ser estabelecido através do desenvolvimento de exames laboratoriais, dentre os quais destacamos realização de biópsia seguida de um estudo histopatológico, na qual pretende-se identificar, através do exame microscópico, da análise microscópica, a presença de cistos teciduais contendo bradizoitos. Temos ainda a execução de testes sorológicos, como a reação imunoenzimática de ELISA e a reação de imunofluorescência indireta. Os testes sorológicos fundamentam na titulação de anticorpos plasmáticos reativos e específicos contra o agente. E ao nível científico, de pesquisa, utiliza aqui o bioensaio em camundongos. Então, inocula nestas cobaias por via intraperitoneal ou intracerebral amostras sanguíneas suspeitas de infecção. Após a inoculação e finalizado o período pré-patente de desenvolvimento parasitário, observa no tecido relacionado a presença de cistos contendo bradizoitos. Esta técnica não é utilizada na rotina clínica porque ela é muito lenta, Só após 3 semanas teremos o diagnóstico conclusivo. E isso pode comprometer o prognóstico clínico do paciente. Como medidas de controle e prevenção da toxoplasmose, recomenda-se a realização periódica, a cada 6 meses, de exames parasitológicos de fezes em felinos, já que são os felinos que atuam como principais reservatórios do parasito, contribuindo para a taxa de contaminação ambiental. Uma vez diagnosticados, felinos positivos deverão ser tratados. Aqui com classes específicas de antibióticos. É recomendado também o controle da população de roedores, uma vez que roedores
poderão atuar como hospedeiros intermediários do parasito. E uma das principais vias de infecção em felinos é a predação de roedores parasitados. Não alimentar animais com carne ou víscera crua ou mal cozida de hospedeiros intermediários parasitados. Bom, aqui é um relato de caso onde os autores eles caracterizaram um quadro de neurotoxoplasmose em um paciente portador do vírus HIV. Em consequência, então, do processo de imunodeficiência induzida pelo retrovírus, tem-se a reagudização da infecção toxoplásmica. Como consequência desta condição clínica, tem-se a ruptura dos cistos ali localizados, culminando com a indução de uma intensa reação inflamatória na região. Esse processo inflamatório acaba por contribuir em alterações circulatórias relevantes, edificando na área focos necróticos e hemorrágicos, sendo então incriminada como causa mortis do paciente.